Olá, eu sou Gilberto Luiz do Amaral, sou o diretor-presidente do Grupo Amaral, também advogado, sócio fundador da Amaral e Asbeck Advogados. As características da tributação sobre a renda no Brasil. O principal tributo que incide sobre a renda no Brasil é o imposto de renda. Este imposto, que é de competência da União, ele tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. O que se constitui em renda? Renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. No caso das pessoas físicas, constitui renda a aquisição do salário, das aplicações, do rendimento das aplicações financeiras, dos lucros e dividendos auferidos como sócio de uma pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, é o resultado das operações da empresa, ou seja, o lucro que ela obtém num determinado período. Isso constitui as principais incidências do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. E o que são proventos de qualquer natureza? Proventos são aqueles ganhos ou acréscimos patrimoniais não compreendidos como renda. Ou seja, obter um ganho em loteria, por exemplo, é um provento, porque não advém nem do capital, nem do trabalho, nem da combinação de ambos. É um jogo de azar, então quem ganha na loteria recebe lá um prêmio. Esse prêmio se deveu pelo quê? Porque acertou uma numeração escolhida por aquele que jogou. Um outro tipo de provento é a pensão. A pensão que viúvo, viúva ou filhos de pessoas falecidas recebem, normalmente, do Estado. Então, aquela pensão, ela não deveu pelo trabalho ou pelo capital daquelas pessoas que estão recebendo a pensão, mas sim pela sua relação de parentesco com determinada pessoa. O imposto de renda foi criado no Brasil em 1922. Então, é um imposto instituído ainda na Primeira República, em que o objetivo era complementar os outros tributos, tá? O Estado, ele arrecada tributo sobre a renda, tributo sobre o patrimônio e tributo sobre o consumo. Naquele momento da Primeira República, então, até mesmo com base na instituição do imposto de renda nos Estados Unidos, ou até mesmo da Europa, o Brasil começou a tributar a renda, mas não pensando numa elevada arrecadação, mas sim em criar um modelo que pudesse fornecer mais dinheiro aos cofres públicos. Então, qual é a lógica da tributação e por que o imposto de renda é dito como regressivo? Ou seja, na temática do tributo regressivo quer dizer que quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. E como que isso se prova em relação ao imposto de renda? Se prova pela própria questão das alíquotas. Mas daí vocês falam, não, mas tem uma parcela que é isenta, tem uma parcela que paga uma alíquota menor, vai subir no 15%, daí chega até 27,5%. Bom, mas isso não quer dizer que o imposto é progressivo por ter essas alíquotas. Até pelo fato de ter uma alíquota máxima de incidência, quer dizer que aquelas pessoas que oferem rendimento acima daquela faixa, elas vão pagar um percentual igual ou menor do que as outras pessoas que estão na mesma faixa de incidência. Dando um exemplo mais concreto, imagine uma pessoa que ganha 1 milhão por mês. Ela vai estar sujeita à mesma alíquota de incidência do que uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês. Ou seja, essa regressividade, ela faz com que as pessoas que ganham menos, elas tenham custo do imposto de renda maior sobre sua renda do que aqueles que ganham mais, tá? E além do imposto de renda, nós temos também as contribuições previdenciárias, que também incidem sobre a renda. Antes de falar nas contribuições previdenciárias, vamos falar no imposto de renda das pessoas jurídicas. O imposto de renda das pessoas jurídicas, ele é progressivo ou ele é regressivo? Nenhuma coisa nem outra. O imposto de renda
renda das pessoas jurídicas, ele tem sistemáticas de cálculo diferentes de acordo com o porte da empresa. Então, tem a sistemática do Simples Nacional, a sistemática do lucro presumido e do lucro real. No caso do Simples, é a menor tributação que se tem de imposto de renda e contribuição social sobre as empresas, que também é uma tributação sobre renda, porque ela incide sobre o lucro da pessoa jurídica. Depois tem o lucro presumido para pequenas e médias empresas e daí o lucro real para as empresas maiores. Só que no caso da arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas, ela, apesar de ter um menor número de contribuintes, pessoas jurídicas, no lucro real, é a sistemática que mais arrecada. Só que também não há alíquotas progressivas, no caso do imposto de renda. Para todas as empresas que estão no lucro presumido, não importa se elas faturem 10 milhões ou faturem 78 milhões, elas vão ter exatamente a mesma incidência em termos de alíquotas. No caso das empresas do lucro real, também a única diferenciação que é para tentar dar um tom de progressividade é o caso do adicional do imposto de renda. Então, aquelas pessoas jurídicas que obtiverem lucro real presumido arbitrado acima de R$20 mil no mês, 60 mil no trimestre ou 240 mil no ano, terão um adicional de 10% sobre a parcela que exceder a esses limites que eu falei. Isso se tenta, por vias transversas, dar aí também um tom de progressividade na tributação sobre a renda das pessoas jurídicas. Mas isso não ocorre porque proporcionalmente à receita, quanto maior for a empresa, maior tiver o seu faturamento, ela vai estar sujeita a uma alíquota proporcionalmente menor à sua receita, ou a sua renda de partida, que é a receita. A renda mesmo é o lucro. Bom, e daí vem as contribuições previdenciárias, com alíquotas também crescentes, mas que ficam estanques, então, de acordo com o volume da percepção do rendimento. Com isso, também não há uma progressividade na contribuição previdenciária e nem se deveria ter. Há um critério de incidência e que ele é diferente também entre pessoas da iniciativa privada e do setor público. Então, na iniciativa privada, existe um limite de valor de incidência da contribuição previdenciária. Já no setor público, não existe esse valor limite. Só que na iniciativa privada, todos os benefícios por se pagar a Previdência Social também estão limitados em valor, enquanto que no setor público, também não tendo um valor de limite de incidência, também os benefícios previdenciários para o funcionalismo público também não têm esta limitação. Nada disso quer dizer que a Previdência Social é regressiva, tem uma incidência regressiva ou progressiva. Tem aí um critério. Agora, quando a gente soma os tributos sobre a renda, imposto de renda mais contribuição previdenciária, nós vamos ver uma carga tributária muito regressiva. Ou seja, de forma que proporcionalmente quem ganha mais paga menos e proporcionalmente quem ganha menos paga mais. Esse critério, ele é justo? Entendo que ele tem que ser muito melhorado. Agora, por que existe essa regressividade na tributação sobre a renda? Justamente porque há uma incidência muito grande na tributação sobre a produção e sobre o consumo, os quais nós veremos no próximo episódio.